muitas perdas, mas Deus nos sustentou até aqui. Amém? Eu tenho certeza que vai ser assim, um mês de celebração de muita alegria, por podermos estar de pé para a glória do Senhor. Quero convidar o nosso evangelista Thiago para estar fazendo a palavra. E vamos encerrar esse tema de hoje com chave de ouro para a glória do Senhor. Amém? Parabéns para você. Parabéns para você. O aniversário é seu. Quantos querem ouvir uma palavra da parte de Deus nessa noite? Meus irmãos, eu sei que já foram dados muitos avisos. Eu não quero falar aos irmãos com muita informação, mas é necessário ser dito, né? Dois avisos importantes também para já. Primeiro, ao final do culto, todos os irmãos que estiveram ontem, na Assembleia Geral, todos, inclusive os congregados da nova diretoria, procuraram a lista no final do culto também. Eu sei que não era para ser assim, mas nós precisamos acertar alguns detalhes aí com relação à lista. Amém? Teve algumas pessoas que abreviaram o nome. Então foi feita uma nova lista já para os nomes, vocês só vão assinar, todos que deram o nome. Amém? Só os que vieram o nome, os que vieram presente, por favor, afinal do culto, procurem lá a lista de Deus da esposa. Amém? Glória. Segundo aviso, dia 27 de novembro, último sábado do mês de novembro, nossos jovens, o Ministério Suave, realmente o Ministério Próximo, o Ministério de Louvor, todos juntos, cultuando a Deus lá na igreja Formosa. Amém? Vai ser, como diz a Larissa, Lumes Formosa. É isso mesmo. Nós vamos estar fazendo esse intercâmbio que já foi solicitado há bastante tempo e só tivemos a oportunidade agora. Primeiro nós vamos lá, no momento, no último sábado, depois nós vamos marcar uma data para eles e depois visitar sobre nós. Então está tudo certo aí, tudo de louvor? Tudo certo? Fechado o Ministério de Dança? Tudo certo? Fechado? Então nós estaremos lá adorando a Deus juntamente com os jovens. Amém? Pegue a sua Bíblia, por gentileza. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 1. Romanos, capítulo 1. Versículo também de número 1 a seguir. Glória a Deus. Quando você achar, diga eu achei. Diz assim o texto, então, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, o qual antes prometeu pelos seus profetas nas santas escrituras acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, declarado filho de Deus em poder, segundo o Espírito de santificação, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado para a obediência da fé entre todas as gentes pelo seu nome, entre as quais sois também vós chamados para seres de Jesus Cristo. E você diz amém. Pode fechar essa Bíblia. Queridos, essa ideia, eu sempre bato nessa tecla. Relacionamento não é uma escolha sua, foi o próprio Deus quem criou. E desde que
o mundo é mundo, nós vamos ter que nos relacionar. Amém? Relacionamento faz parte da nossa vida. É impossível você viver neste mundo sem se relacionar. Independente de qual forma seja o seu relacionamento, você precisa se relacionar. É claro que esse relacionamento, ele não é a nível mundial, se é que posso dizer assim. Nós somos seres limitados. Então nós tendemos a nos relacionar no meio aonde nós vivemos, nascemos, crescemos. E nestes relacionamentos, nós vamos nos identificar, nós vamos nos unir, nós vamos nos achegar ao que nós podemos denominar de alguns grupos. Todos nós desejamos, ou queremos, ou nós vamos, queira nós ou não, nos alinhar com alguns tipos de grupos diferentes. Desde o início da criação do homem, sempre haverá grupos distintos. O que caracteriza um grupo? Normalmente um grupo é caracterizado por sua maneira de viver, por seus costumes, por seus hábitos. Normalmente um grupo é caracterizado pela forma de inserção no mesmo. Quem nunca se lembra, eu não sou muito velho, mas na época de 80, quem nunca viu o grupo dos roqueiros, né? Era fácil de identificar. Pessoas com uma vestimenta parecida, normalmente pendida para o preto, cabelos longos, aqueles braceletes de ouro, aquela aparência dark, escura, que causava até medo em alguns. Bandas de rock começaram a fazer muito sucesso e muitas pessoas se identificavam e começavam a aderir àqueles grupos. Quem não se lembra, o grupo lá dos baianos, os axés da vida, o carnaval que aprofundou. Quem não se lembra de vários tipos de grupos, poderia citar aqui vários, centenas de grupos. O grupo dos nossos amigos, né, que costumam nos evangelizar por aí, os nossos irmãos testemunhos de Jeová. Quem não conhece, andam sempre bem alinhados, bem arrumados, bem vestidos. Quando você passa na porta, você percebe na hora, identifica na hora que é um salão, porque está escrito, Salão do Reino das Testemunhas de Jeová. Fácil de identificar. Muitas pessoas se aderem a esse grupo. Quem nunca viu no ônibus, eu já vi várias vezes, uns rapazes mais novos assim, mais novos do que eu, às vezes da minha idade, uns branquinhos bem lourinhos, às vezes, na maioria das vezes, com uma roupa, uma blusa branca, uma gravatinha, e a gente identifica, porque estão caracterizados por aqueles grupos, ou por aquele grupo que ele pertence. E nós vamos, assim que nós nos desenvolvemos, desde a nossa infância, se você parar para observar, você sempre se relacionou com muitos tipos de grupos diferentes. Você às vezes até forçou a inserção em alguns grupos por achar que aquele grupo te identificava. Na escola, por exemplo, tinha o grupo dos que nós conhecemos como os dos mais inteligentes, né? Chamado na gíria de os grupos dos CDFs, aqueles que gostavam de estudar, aqueles que gostavam de prestar atenção nas aulas, mas tinha pessoas que gostavam de ficar no grupo dos bagunceiros, não gostava de estudar, não gostava de prestar atenção na aula, e tinha aqueles que não ficavam nem lá nem cá, eram os medianos, eram respeitados, mas conhecidos por nada, porque não faziam diferença nenhuma. Meu Deus do céu, eu me identifico com esse grupo também, não era nem quente nem frio nessa época. E a nossa vida vai gerindo ou vai se desenvolvendo assim, grupos e mais grupos determinados. À medida que nós saímos do colegial e adentramos na sociedade, no mercado de trabalho, nós vamos nos identificando. Olha, eu quero pertencer ao grupo daqueles que se formaram na academia, fizeram uma faculdade. Não, eu quero pertencer do grupo dos empreendedores. A moda hoje é ser empreendedor, não é?
A moda hoje é o mercado digital. E nós vamos desenvolvendo a nossa vida e buscando nos afiliar de alguma forma a vários tipos de grupos. Mas o que é interessante para nós trazermos para os nossos dias é que quando Paulo recita aqui o versículo 6, ele abre para a igreja que ele não tinha fundado, mas ele faz questão, base, dizer que eles, aqueles irmãos, os romanos, também foram chamados para pertencerem a um tipo de grupo diferente, que era o grupo dos crentes. Oh, glória ao nome de Jesus. E o grupo dos crentes não é muito popular, não. Agora que está se popularizando, né? Hoje em dia é até moda, principalmente no meio famoso artístico, né? É moda agora sair do mundo da carreira secular e adentrar uma igreja e dizer, agora sou crente. E na maioria das vezes, quando a carreira no gospel também dá errado, aí volta a ser do mundo de novo. Essa é a moda dos nossos dias. Ser cristão antes, há um tempo atrás, era facinho de se identificar quem era crente. Bastava só olhar, ali lá vai um crente. As vestes com decência e ordem, normalmente as irmãs com cabelo até no pé, os irmãos sempre de calça, orando. Isso identificava, caracterizava, embora nos dias de hoje já não se sabe mais quem é crente e quem não é, né? Hoje em dia a gente não sabe mais definir, até porque, embora pertence ao grupo dos evangélicos, se não me engano, somos cerca de 70 milhões no Brasil, um número muito grande, embora dizem pertencer a este grupo, hoje já nós não sabemos dentro dos princípios bíblicos quem de fato é, quem de fato não é. E quando o apóstolo Paulo, ele chama a atenção dos romanos, dizendo assim, olha, vocês também foram chamados para pertencerem a Cristo Jesus, eu tenho certeza que a premissa de Paulo, não estava Paulo preocupado com os 70 milhões. Paulo não estava dizendo, olha, vocês fazem agora parte, ou vocês são chamados para pertencer ao grupo dos crentes, não. Paulo estava indo muito além disso, até porque nós conhecemos o caráter de Paulo, até porque nós conhecemos quem Paulo era, e Paulo não jogava palavras ao vento aleatoriamente. Paulo sabia da importância que era pertencer ao grupo dos crentes. Paulo sabia da profundidade, até porque, por experiência própria dele, ele vivenciou a diferença de não ser um cristão do que ser um cristão. Então ele sabia do que estava dizendo. Então o chamado que Paulo está empregando não é só para frequentar a igreja, não é só um chamado do tipo assim, ó, vocês foram chamados para aglomerarem-se como cristãos só por um título, não. Paulo está dizendo para eles, olha, a vida cristã que vocês estão sendo chamados é muito mais profunda do que o que vocês imaginam. Vocês estão sendo chamados para um grupo seleto, para um grupo aprovado. Vocês estão sendo recrutados, chamados para um grupo poderoso. Não é um grupo aleatório que hoje começa e amanhã termina. Não é um grupo de moda, de momento. Não é um grupo de surfar em ondas, não. É um grupo que permanece. Vocês estão sendo chamados para pertencerem ao grupo de Cristo. Oh, glória ao nome de Jesus de Nazaré. Paulo chama a atenção dos romanos. E ele diz para eles, olha, vocês foram chamados. Eu fui chamado para ministrar a muita gente, dentre as quais vocês também são chamados para pertencerem a Cristo Jesus. E como eu identifico esse grupo, a primeira coisa que a gente faz para identificar quem de fato foi chamado para pertencer a Cristo é que existe um chamado. Diga, existe um chamado. Você não está aqui porque você quer. Você não saiu da sua casa hoje porque você quis. Existe um chamado. Ou eu vou de novo. Você não virou cristão porque era moda, porque era bonito. Muitos estão aqui e nem queriam estar, mas porque existe um chamado de Deus para a sua vida. Essa é a primeira coisa, irmãos.
bote isso na sua cabeça. Você não está no grupo dos crentes por vontade própria, porque você gostou. Não, eu me simpatizei, até porque a nossa vontade talvez era nunca ter entrado em uma igreja, mas o chamado nos alcançou. O chamado nos alcançou. Eu gosto disso, porque foi Jesus que disse assim: olha, não fostes vós quem me escolhestes, mas eu que escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto. O chamado vem de cima para baixo. Irmãos, a chamada, ela é soberana. Diz a Bíblia assim, ó, que Jesus subiu no alto de um monte e ficou a noite inteira orando. Para quê? Orando para ser mais famoso? Não. Ele orou a noite inteira para escolher dos muitos 12 para andar com ele. E quando Jesus desce do monte, vai escolher os 12, ele começa a escolher, e a escolha de Jesus causa estranheza, porque quem estava lá no dia talvez achou assim: que coisa estranha, que coisa absurda, porque Jesus começou a dizer assim: olha, eu quero Tomé, eu quero Tomé. Alguém olhou e disse: mas Tomé não acredita em nada, Tomé não acredita em ninguém. Jesus falou: mas eu quero um Mateus. Vem Mateus. Mas Mateus era ladrão, Mateus roubava, Mateus era bandido, e Jesus dizendo: eu quero Mateus, vem para mim Mateus. Jesus está olhando dizendo: ô Pedro, sai de trás aí, eu quero você Pedro. E alguém olhando dizendo: mas Pedro, esse moço folgado, orgulhoso, avarento, esse moço que só quer brigar, brigão. E Jesus está dizendo: é brigão, mas eu quero. Talvez alguém olhou na multidão e disse: eu quero. Jesus olhou na multidão e disse assim: olha, vem Judas, eu quero Judas. Alguém olhou e disse assim: mas esse cara não é aquele que gosta de contar umas mentiras? Jesus olhou e disse assim: mas eu quero, vem Judas. Ninguém entende a escolha, mas o chamado é soberano. E por isso que eu digo para você: talvez você não queria estar aqui, e talvez você está aqui e a sua mente está pensando assim: por que é que eu estou na igreja? Por que é que eu ainda sou crente? Por que é que eu ainda venho nos cultos? Por que é que eu ainda frequento a igreja? Porque existe um chamado de Deus para a sua vida. Existe um chamado de Deus para a sua vida. Você não está porque você quer, foi porque um dia o grandão da Galileia resolveu chamar o seu nome. Ele resolveu chamar o seu nome. Ele não errou quando gritou o seu nome. Ele não falhou quando gritou o seu nome. Você não está num lugar perdido, aleatório. Você está no lugar certo. Você pertence ao grupo certo. Talvez você está aqui e muitas vezes vem e diz: mas eu não consigo. Eu tento, eu me esforço, mas eu caio nos mesmos pecados. Eu faço as mesmas coisas erradas. Eu caio no mesmo erro. Não se preocupe. Você foi chamado. E aquele que chama se responsabiliza. Jesus sabia que Pedro era durão, sabia que Judas era traidor, mesmo assim ele chamou, do mesmo jeito que ele chamou a mim e a você. A chamada é soberana, e todas as vezes que ele chama, ele está dizendo assim: ó, hoje você pode ser difícil, mas amanhã será um missionário, amanhã será um profeta. Hoje você pode ser complicado, eu sei, você pode ser durão, pode ser orgulhoso, mas eu vou fazer uma obra na sua vida, eu vou fazer uma revolução na sua história, eu vou transformar a sua maneira de pensar, eu vou enxertar em você a vida, e você não será mais o que é hoje, porque eu farei uma obra tão grande que amanhã as pessoas que te veem hoje não vão te reconhecer. As pessoas que te olham agora vão dizer: não era aquele, não era aquela. Sim, era, mas agora é transformado, lavado, remido pelo sangue do Cordeiro. Quem tem mão para levantar e dizer glória a Deus? Oh, glória ao nome de Jesus. Ele faz a obra, ele se responsabiliza. Isso é interessante, isso é profundo, porque Jesus, ele chama. Quando Paulo diz assim, ó, ele nos chamou, ou entre as quais vocês também foram chamados, nós precisamos entender alguns princípios em Cristo, irmãos, porque Jesus sabia quem eram os 12 que ele tinha chamado, e Jesus chamou não só os 12, a gente acha que Jesus só tinha 12 discípulos, não é? Na verdade, segundo a Bíblia, o relato mais específico, Jesus tinha cerca de 70 discípulos, 70 discípulos. Dos muitos discípulos, Jesus resolveu escolher 12, porque Jesus é sábio. Jesus não ia ter condições de pastorear 70 pessoas, irmãos.
Então Jesus faz o que nós fazemos nas células. Nós selecionamos pelo menos um grupo menor para facilitar o ensino, o crescimento. Eu tenho certeza que tinha gente muito mais complicada do que Pedro. Eu tenho certeza que tinha gente muito mais difícil do que Judas. E Jesus resolveu escolher aqueles 12, nos revelando um segredo. A honra no ministério, a honra em ser chamado não é exercer o dom, a honra não é exercer o ministério, a honra é ter sido escolhido. Oh, glória ao nome de Jesus. Porque Pedro não tinha habilidade, mas foi escolhido. Tomé não tinha muita credibilidade, mas foi escolhido. Eu e você não éramos nada, não somos ninguém, mas estamos debaixo de uma chamada. Fomos escolhidos por Deus. Talvez alguém vá olhar para você frequentando a igreja, servindo a Deus e dizer assim: não, mas você não, você é ruim, para você não tem jeito. Mas Deus escolheu você, Jesus escolheu você. Oh, glória a Deus. A honra, irmãos, não é subir aqui e pregar, não. A honra não é bater a bateria para tocar, muito menos. A honra não é dedilhar o violão, a honra não é ser obreiro na igreja, a honra não é ser pregador, pastor, diácono, presbítero. A honra é estar debaixo de uma chamada, porque tem muita gente que está aqui, mas não tem chamada. Mas aqueles que têm chamada, aqueles que foram chamados, ou a honra, a glória, o louvor é para o Senhor Jesus Cristo. Até porque Deus nunca, jamais, Jesus nunca, jamais escolheu os perfeitos. Deus nunca trabalhou com aqueles que são bons. Deus nunca gostou daqueles que pensam que são alguma coisa. Então bote uma coisa na sua cabeça: não se preocupe, não se preocupe. Se você está debaixo de uma chamada, não se preocupe com as suas habilidades. Se você está debaixo de uma chamada, não se preocupe com a reputação, não se preocupe com o que vão dizer, não se preocupe se vão te chamar de metido, orgulhoso, soberbo, arrogante. Você está debaixo de um chamado, você está debaixo de uma chamada. Deus vai honrar a sua vida. O que é que identifica esse grupo, irmãos? Olha o que Paulo diz, isso aqui para mim é poderoso. Paulo começa assim, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Glória ao nome de Jesus. Paulo, ele sabia usar as palavras, irmãos. Paulo era um cara entendido. Só que quando Paulo recita isso, ele vai colocar a evidência daquilo que precisa ser colocado na ordem. Eu entendo que é por uma inspiração divina. Porque quando Paulo já introduz a carta, Paulo não entregou a carta, ele só escreveu. Alguém desce com a carta. Então imagina a preocupação: eu preciso escrever de forma que gere credibilidade. E Paulo entendia de credibilidade. Só que Paulo não é arrogante nem soberbo, porque ele não foi o fundador da igreja. Paulo não edificou a igreja de Roma. Na verdade, o desejo de Paulo era um dia visitar a igreja que ele não edificou. Não foi ele quem formou ou fundamentou a igreja, mas ele tinha um desejo de descer a Roma para visitar os irmãos. Então ele escreve a carta por não haver oportunidade de descer. Quando ele escreve a carta, a preocupação dele é fomentar a doutrina, é estabelecer a doutrina, é fazer com que os irmãos entendam o verdadeiro propósito daquilo que é ser um novo crente, um novo convertido. Só que Paulo não pode introduzir com soberba, porque imagine alguém que você nunca viu, alguém que você nunca enxergou, chega para você dizendo assim: eu sou o pastor da sua vida agora. Imagina alguém que você nunca viu, que você nunca frequentou a igreja com ele, chegar para você e dizer: agora você tem que fazer o que eu mando. Paulo entendia. Então ele vai se colocar numa posição de igualdade. Aí ele vai dizer assim: eu, Paulo, simplesmente Paulo, agora o meu chamado vem depois, porque antes de ser apóstolo, eu era só Paulo. O que Paulo está nos dizendo, irmãos? Nós fomos chamados, nós fomos escolhidos, só que a escolha de Deus para nós não era aleatória, não era algo natural, comum. Paulo está dizendo assim: olha, eu fui chamado, mas para um propósito. Oh, glórias ao nome de Jesus. Eu fui chamado, mas para um propósito. Vós também, era isso que Paulo está querendo ensinar. Vós também foram chamados, mas não só para vir dar glória na igreja, não só para fazer parte do grupo dos crentes. Vocês não foram chamados só para frequentar a igreja e pagar o... Não. Vocês também foram chamados para pertencerem a Cristo. E
todos os que são de Cristo têm de Deus um propósito. Oh, glórias ao nome de... Irmãos, se não houver propósito, vamos voltar para casa e parar com esse negócio de crente. Se não houver propósito, vamos queimar as Bíblias e parar de orar. Se não houver propósito, não vale a pena nem viver. Mas como há uma chamada, e aquele que fez a chamada é poderoso, o propósito ainda é muito maior para as nossas vidas. Deus tem um propósito na sua vida. Deus tem um propósito na sua vida. Diga isso para alguém que está do seu lado. Deus tem um propósito para a sua vida. Oh, glória a Deus. Só para ele dar um glória bem gostoso. Diz assim, ó, o propósito que Deus tem na sua vida é maior do que o meu. Oh, glória a Deus. Agora diz para ela assim, ó, eu acredito no chamado de Deus na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Troca o nome. É simples, é só trocar um nome. É só trocar o nome, ó, vou trocar o nome. Eu, Charles, chamado para ser evangelista. Simples. Se fosse eu escrevendo a carta. Agora imagina, você linda, chamada de Deus para exercer ministério. Você, pastor Robinson, chamado de Deus para ser pastor. Só que tem um porém, ele continua escrevendo, separado para o evangelho. Agora observe, a primeira coisa que nós precisamos entender para identificar os que verdadeiramente são chamados para pertencerem a Cristo, além de serem chamados, além de terem um propósito, é que eles são servos. Oh, glória a Deus. Todo mundo foi chamado para ser. Olha o que Paulo está dizendo. Eu, Paulo, depois de Paulo, sou servo. Oh, glórias ao nome de Jesus. Não tem eu, Paulo, apóstolo que serve. Não, eu, Paulo, servo que Deus deu a graça de ser apóstolo. Oh, glórias ao nome de Jesus. Todos no reino de Deus são servos. Quando Deus olha, quando Jesus olha para cá, ele só vê servo. Não tem grande, não tem pequeno, não tem mais sábio, menos sábio, não tem quem pode, quem não pode, ele só vê servos. Todos estamos debaixo de um mesmo propósito, e o propósito de Deus para as nossas vidas é que nós sejamos servos. Diga isso para alguém que está do seu lado, para ficar gravado. Você foi chamado para ser servo. Oh, glória a Deus, glória a Deus. O que me chama a atenção nisso, irmãos? Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, somos servos. O que identifica, o que caracteriza quando nós queremos perceber quem é de Cristo, quem não é, a primeira coisa que nós precisamos olhar é se essa pessoa serve. Se tem dificuldade de servir, muito provavelmente não quer ser de Cristo, porque todos os que são de Cristo são chamados para servir. Oh, glória ao nome de Jesus. Nós somos só servos, não importa em qual posição Deus te colocou, sirva a Deus. Não importa qual o chamado, se apóstolo, profeta, pastor, evangelista, mestre, sirva a Deus. Não importa o lugar aonde você nasceu, sirva a Deus. Não importa qual as pessoas que moram na sua região, sirva a Deus. Não importa o que o vizinho da esquerda, da direita, de frente ou de trás, o que o seu pai pode ter falado de você, simplesmente sirva a Deus. Agora deixa eu dizer algo aqui, ó. O que mais agrada a Deus não é ter muitos servos. O que mais agrada a Deus é ter servos disponíveis. Oh, glórias ao nome de Jesus. Até porque ninguém nunca destacou por ser servo, mas só se destacaram quem estava disponível. Eu me lembro de um jovem por volta de 14 anos de idade. Deus poderia ter falado com o presidente da República, Deus poderia ter falado com o sacerdote, Deus poderia ter falado com o pastor, Deus poderia ter descido na nação e falado com os guerreiros, com os artilheiros, Deus poderia ter falado com aqueles que são mais sábios, Deus poderia ter falado com qualquer um, mas Deus resolveu falar com quem estava disponível. Deus resolveu falar com quem estava disponível. E qual era a característica? Ele era servo, porque o texto lá diz assim, olha, e o jovem Samuel servia ao Senhor perante o sacerdote Eli. Samuel não servia a Deus por causa do sistema ou porque foi ensinado, ele servia a Deus porque ele entendeu que ele precisava ser servo. Samuel serviu a Deus mesmo com o sistema corrompido
corrompido. Samuel servia a Deus, mesmo quando os pastores não queriam servir. Samuel serviu a Deus, mesmo quando a nação estava corrompida. Aí Deus olhou e falou assim: achei alguém disponível para ouvir a minha voz. Por quê? Porque lá tem muita gente que diz que é servo, mas ninguém está disponível para ouvir a minha voz. Então eu falo com o garoto: ô Samuel, e olha a hora que Deus vai falar com o garoto, vê se o garoto não estava disponível, vê se o garoto não era daquele servo bom, porque servo ruim tem muito, servo ruim tem demais, mas o garoto Samuel, ele estava tanto atento, tão atento, tão atento, que eu imagino que Deus, por volta das 3 da manhã, vai gritar: Samuel. Quem conhece adolescente, irmãos, sabe que adolescente, meu Deus do céu, costuma, hoje em dia costuma, por causa do celular, ficar acordado de madrugada, mas antigamente jovem dormia de meia-noite até as 4 da tarde do outro dia, ou sono pesado. Imagina Deus chamando o jovem Samuel, e ele ouvindo a voz de Deus, ele acorda assustado, dizendo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Corre até o profeta Eli, mas o profeta Eli, o sacerdote Eli, não entende, porque não estava disponível. Aí o garoto, com disponibilidade, ele vai dizer para Deus: eis-me aqui, Senhor, fala, porque o teu servo ouve. Por quê? Porque eu não estou procurando os grandes e nem os melhores, eu estou procurando quem tem disponibilidade. E olha, a característica mais marcante, depois da disponibilidade, são aqueles servos que fazem o que o Senhor manda. Porque não basta ser servo, tem que fazer o que Deus... Oh, glórias ao nome de Jesus. Se tem um servo que agrada a Deus, são os servos que fazem o que Deus quer. Porque tem um tantão de gente que diz assim: ó, eu sou servo, mas Deus não pode pedir nada para ele. Tem um tantão de gente que diz assim: ó, não, eu sou servo, mas Deus não pode pedir nada para ele que ele não faz. Servo ruim. E Jesus diz assim: ó, servo mau, servo negligente, vai para as trevas exteriores, porque não cumpriu o propósito, chamado. Agora, quem tem disponibilidade e quem quer fazer o que Deus quer, esse é honrado, esse é abençoado, esse tem de Deus honra, esse tem de Deus vitória. Irmãos, é normal, eu sei, é normal conflitar o chamado, é normal olhar para dentro de si e não acreditar no propósito de Deus, é normal acordar um dia de manhã e pensar assim: eu acho que esse negócio de crente não é para mim. É normal acordar um dia de manhã e pensar assim: que esse negócio de ministério, eu acho que Deus nem me escolheu. É normal, mas o problema não é entender ou pensar assim, o problema é não cumprir o propósito de Deus, porque Deus, quando te chamou, Ele não estava interessado na sua opinião. Quando Deus te chamou, Ele não estava interessado no que você acha, no que você pensa. Ele só te chamou, Ele só espera de você disponibilidade. Irmãos, Deus só vai usar quem está disponível. No dia que Deus não achou ninguém disponível, Ele usou a mula. Oh, glórias ao nome de Jesus. Sabe por quê? Porque a obra de Deus, a vontade de Deus não depende da minha vontade. Servo que é servo não faz o que quer. Oh, aleluia. Servo que é servo não faz o que gosta. Servo que é servo faz o que Deus pediu. Faz o que Deus manda. E Deus, ele é especialista em pedir umas coisas que confronta. Deus, ele é especialista em pedir algumas coisas para nós, irmãos, que choca com a nossa realidade, que choca com a nossa maneira de acreditar. Por isso que Ele é Deus. Porque se Ele não fosse Deus, se Ele não fosse o Senhor, como Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas, aí Ele pede algumas coisas que vão de contrário à nossa vontade. Elas degladeiam dentro de nós. Elas mexem com as nossas entranhas. Já reparou? Todas as vezes que alguém é chamado de Deus, é sempre uma pessoa complicada. Todos que são chamados de Deus vivem uma crise. Estou falando de experiência própria. Um dia você acorda acreditando no chamado. Quando dá 3 horas da tarde, parece que você nunca nem foi crente. Agora, quem é mediano, quem é do grupo da multidão, porque Jesus sempre foi cercado de dois grupos.
Jesus sempre andou com dois grupos, a multidão e os discípulos. Quem é a multidão se contenta com pão e peixe. Pão e peixe tá bom, culto maravilhoso, vou embora para casa. Quero ver fantástico, o culto já está até demorando. Ô, pastor Jesus, multiplica logo para a gente ir embora. Quem é multidão só pensa em pão e peixe. Quem é multidão olha para o outro e diz assim, ó, rapaz, o culto hoje foi bom. Foi bom. Então vamos esperar, né, que dia que Jesus vai fazer um culto de novo para a gente vir ver qual milagre ele vai fazer. Agora, quem é discípulo é diferente. Discípulo é diferente. Jesus, quando ele está com os discípulos é diferente da multidão, porque o discípulo ele quer entender, o discípulo ele quer discutir, ele quer participar. Discípulo não está preocupado só com pão e peixe, discípulo quer participar do milagre. Jesus sempre andou com esses dois grupos de pessoas, e na igreja, nos dias de hoje, existe até hoje os dois grupos, os discípulos e a multidão. E normalmente os discípulos sempre vão ser a minoria. E ainda bem que tem essa minoria. Porque se dependesse da maioria, a obra de Deus enguiçava. Como Deus conta sempre com a minoria para realizar grandes milagres, se beneficia dos grandes milagres quem tem mais intimidade com Jesus. Oh, glória a Deus. A multidão fica de longe vendo Jesus lá na frente, o discípulo fica do lado. Agora imagina, Jesus pega o pão. Pai, graças te dou. Tira um pedaço e entrega na mão de um. Quando esse um olha para ele, o pão está inteiro. Então Jesus está ensinando para eles, ó, eu estou limitado. Estou aqui no monte, a multidão está aí. Sirvam vocês. O milagre deixa que eu faça. E aí quando o culto acaba, a multidão vai embora, Jesus fala assim, ó, a multidão eu vou despedir, mas os discípulos eu vou enviar. Quando o culto acaba, Jesus diz assim, ó, a multidão eu mando embora, mas discípulo é enviado. Por quê? Porque discípulo vai vivenciar mais experiências, mais experiências. Muitas daquelas pessoas da multidão nunca mais viram Jesus fazer milagre, mas os discípulos foram até o dia da morte de Jesus, vendo ele fazer milagres, porque quem é discípulo tem mais intimidade, quem é discípulo está mais próximo, quem é discípulo vai experimentar aquilo que a multidão jamais vai experimentar. Quer viver uma vida mediana, comum, continua sendo multidão, seja só frequentador de culto. Agora quer ser discípulo, Jesus está dizendo assim, ó, se lança no mar, pula no barco que vai para o outro lado, porque do outro lado tem mais milagre, mais milagre, mais milagre, mais milagre. Dois grupos. Jesus é cercado dos dois grupos. Quando Jesus ele chama dos dois grupos os discípulos vão vivenciar coisas que a multidão jamais vai entender. Porque quem serve a Jesus tem que estar disponível. Está disponível. Olha o chamado. Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo. Então o que eu quero? Entrega total. Eu quero disponibilidade. Quem não quer entrega total, pode ir embora para casa. Teve um dia que Jesus deu um discurso, irmãos, mas o discurso estava tão doloroso, tão apertado, o discurso de Jesus foi tão duro, que os discípulos dele começaram a ir embora. A multidão e os 70 começou a ir embora. Aí ficou só os 12, os escolhidos, os chamados. Aí Jesus dá uma olhadinha para eles e diz assim, vocês não querem também não? Porque para estar comigo, tem que ser entrega total, tem que ter disponibilidade, porque eu vou enviar vocês para fazer coisas que vocês talvez não vão querer fazer. Por que Jesus faz isso? Porque Jesus quer fazer com que os discípulos sejam a sua imagem, conforme a sua semelhança, treinar os seus discípulos para romperem na terra, trazendo dentro de si a identidade do reino de Deus. Então o que Jesus está dizendo? Os meus discípulos não vivem para si. Vocês foram chamados para um ministério maior do que o que vocês imaginam. Vocês foram escolhidos para uma obra maior do que o que vocês imaginam. Vocês são sacerdotes. Vocês fazem parte de uma dimensão espiritual.
Vocês foram chamados para pertencerem a um grupo que não é da terra. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Aí Jesus, ele é poderoso. E o apóstolo Paulo vai traçar a segunda característica que vai fazer com que os servos se tornem aptos para vivenciarem aquilo que Jesus estava propondo. Qual é a segunda característica? Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo. Aí ele vai dizer assim, ó, separado para o... Vamos lá, cadê o texto? Separado para o... Me ajuda a pregar. Separado para o... Evangelho. Diga isso. Eu estou separado para o Evangelho. Irmãos, quando Jesus chama os servos, Jesus não é nenhum masoquista. Jesus não quer te ver sofrer aleatoriamente. O chamado de Deus para as nossas vidas não é para que nós padeçamos aleatoriamente, entenda isso. Quando Jesus te chama para o propósito, para o ministério, para o chamado espiritual, Ele está dizendo para você, olha, eu vou te separar. Eu vou te separar. O que ele está dizendo com isso? Quando Paulo diz assim, ó, separado para o Evangelho, Paulo está nos ensinando pelo menos 3 princípios. O primeiro, o que é passado fica para trás. O que é passado fica para trás. O que é passado fica para trás. Eu vou repetir até você entender. O que é passado fica para trás. O que é passado fica para trás. O que você viveu até o dia do chamado já viveu, já passou. Agora é para frente. Agora é para frente. Tudo que você experimentou até o dia do chamado passou, ficou para trás. É agora tempo novo, novo tempo, nova vida, porque aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O que é passado fica para trás. Quando Paulo diz isso, irmãos, Paulo está dizendo do que ele viveu, porque ele era alguém que era o contrário de um crente. Pelo contrário, Paulo detestava crente. Paulo odiava os crentes. Ele queria prender os crentes. Ele queria matar os crentes. Ele consentiu na morte do crente. Mas aí um dia Jesus alcançou ele. O chamado veio para ele. E quando o chamado chegou nele, a primeira coisa que ele fez: quem és tu, Senhor? Quem és tu, Senhor? Aí Jesus diz para ele assim, ó, eu sou Jesus a quem tu persegues. Eu sou Jesus a quem tu persegues. A luz de Jesus entrou na vida dele. A primeira coisa que ele fez foi deixar o passado para trás. Deixar o passado para trás. Por quê? Porque Paulo não disse assim, Senhor, quantos Ave Maria o Senhor quer que eu reze? Senhor, quantos Pai Nosso o Senhor quer que eu reze? Senhor, quanto tempo eu tenho que andar de joelho até o Senhor me perdoar? Não. Paulo disse assim, ó, o que queres que eu faça? O que queres que eu faça? Olha a resposta dele, daqui para frente eu vou mudar a trajetória, daqui para frente eu vou mudar os meus pensamentos, daqui para frente eu não serei mais o mesmo. O que queres que eu te faça? Porque Paulo até aquele dia viveu o que ele queria viver, até aquele dia Paulo viveu o que ele achava certo. Quando Jesus encontrou ele, Paulo está nos ensinando algo. Tudo que você viveu até hoje fica para trás, e ele está dizendo, e agora, Senhor, o que o Senhor mandar eu vou fazer, aquilo que o Senhor quer é o que eu quero para mim. Diga o que queres, diga o que queres, diga o que queres que eu faça. E ele estava decidido. Ele estava decidido. Ele estava tão decidido, irmãos, Paulo estava tão decidido, mas tão decidido, que ele, logo depois da conversão, ele não pediu carta para pregar. Logo depois da conversão, ele não pediu oportunidade na igreja. Ele assumiu a tribuna e começou a pregar. Oh, glória a Deus. Ele entendeu, porque quando Ananias desce na casa dele, olha o chamado de Paulo. Olha o chamado de Paulo. Ananias, desce à casa de um tal de Judas, descendo em Damasco, a segunda casa direita. Vira a rua direita, você vai achar um moço por nome de Saulo. E você vai anunciar para ele o meu evangelho. Ele vai se converter, ou ele já está convertido, porque eu preciso revelar para ele o quanto ele vai padecer por causa do meu nome. Oh, glória a Deus. O problema não é o chamado. O problema foi que Paulo aceitou o chamado. Oh, glória a Deus.
Paulo se colocou na disposição. Ele está dizendo assim: é para sofrer? Eu aceito. Perdeu a chance de dar um glória. Porque nós queremos escolher os destinos do nosso chamado. Porque nós, como servos, às vezes queremos decidir os destinos do nosso chamado, mas quem deu o chamado foi Deus. Aleluia, aleluia. Ele aceita o propósito, ele aceita o chamado, e Paulo estava disposto a morrer por causa de Cristo. E ele foi logo já encarando: aonde é que eu tenho que pregar, onde é que eu tenho que pregar. E ele já começou a pregar, irmãos, e foi um alvoroço, foi uma bagunça, porque não deu tempo, as pessoas não se esqueceram dele, foi muito rápido, ele se converteu, e dali em diante já se tornou um missionário, dali em diante já se tornou um pregador do evangelho. E aqueles que pensam assim: mas ontem, eu vi esse cara eu vi ele ontem virando a rua, perseguindo os crentes, agora já está pregando, agora está falando de Jesus, porque o chamado é soberano. E Paulo entendeu: se eu tiver que morrer por causa do chamado, eis-me aqui, Senhor, eu sou teu servo, eis-me aqui, Senhor, eu sou teu servo. Separados para o evangelho. Quando Paulo está dizendo assim, separado para o evangelho, Paulo está nos ensinando um segredo muito profundo, muito profundo. Irmãos, Jesus não é masoquista, ele vai nos capacitar, e o mesmo apóstolo Paulo, ele escreve dizendo assim, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, o que é que eu tenho que fazer? Paulo está nos ensinando o segredo para viver a vontade de Deus. Se chama estar apto, se chama aptidão. Paulo está dizendo: estejam aptos. E como é que eu vou estar apto? Apresente o seu culto racional, apresente o seu culto racional. O que é um culto racional? É um culto consciente, é um culto com entendimento, é um culto com sabedoria, porque o que Paulo está dizendo choca. Paulo está dizendo assim, apresente o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O que Paulo está dizendo: eu abro mão da minha vida, mas consciente. Eu abro mão de tudo que eu acho que devo, mas consciente. Eu abro mão do que Deus está me pedindo, mas eu sei o que eu estou fazendo por uma causa maior, por uma causa maior, por uma causa maior, por uma causa maior. Aí eu estou apto para transformar a minha vida. Como? Pela renovação da minha mente. Como é que eu renovo a mente? Palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, palavra de Deus, ela renova a mente. Agora, escute isso aqui, a terceira característica que marca os que pertencem a Cristo é que eles estão debaixo de uma palavra. Eles estão debaixo de uma palavra. E como é que eu renovo a minha mente? Crendo, renovando a mente, transformando o meu ser através da palavra, porque nós estamos debaixo de uma palavra. Irmãos, quem está no mundo não entende, mas nós estamos debaixo de uma palavra. Quem pertence ao grupo dos desviados não entende, porque nós estamos debaixo de uma palavra. Nós estamos seguros em uma palavra. Tem gente que não tem recurso, mas tem de Deus uma palavra. Tem gente que não tem habilidade, mas tem de Deus uma palavra. Tem gente que não tem muita saída, muita resposta, mas tem de Deus uma palavra. Eu tenho de Deus uma palavra. Você tem de Deus uma palavra. Você foi chamado para pertencer ao grupo daqueles que são de Cristo, e aqueles que são de Cristo têm de Deus uma palavra. O que é isso? O que é isso? Ter de Deus uma palavra? De tudo que Jesus falou ao nosso respeito, nenhuma de suas palavras caiu por terra, nenhuma de suas palavras caiu por terra. Ele mesmo disse assim, passarão céus e terra, mas a minha palavra nunca jamais
passará. Eu sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz, pensamentos de vida, pensamentos de bem, e não pensamentos de mal, para vos dar o fim que desejais. Medita na palavra de dia e de noite, não foge dela nem para a esquerda nem para a direita, porque se assim procederes, serás bem sucedido, diz a palavra, porque a palavra é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela é apta para dividir, para discernir, para entrar na divisão entre ossos e medulas, espírito e alma, entre a carne. Ela é poderosa para entender e discernir até os pensamentos do coração. Então sabe aquele pensamento assim, ó, eu acho que eu não sirvo para a obra, sabe aquele pensamento assim, ó, eu acho que eu não consigo. A palavra de Deus entra, a palavra de Deus entra, e a palavra te renova, te renova, te renova, te renova. Ela te, sabe por que você está aqui hoje? Porque a palavra se renovou, a palavra se renovou. Sabe por que você veio no culto hoje? Para ouvir que a palavra te renova, para você estar apto para viver a vontade de Deus para a sua vida. Levante a mão direita para o céu, a mão direita diga: Senhor, eu creio na tua palavra. Não interessa o que vão dizer, o que vão pensar, eu fico com a palavra. Agora escute isso aqui, ó. É por isso que o salmista, muito sabiamente, nos ensina o segredo, Olha o segredo. A tua palavra eu escondi, guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Oh, aleluia. Esse é um dos maiores segredos, um dos maiores segredos para você romper. Irmãos, o diabo, nosso adversário, ele vai tentar descreditar a palavra de Deus nas nossas vidas. O diabo vai tentar tirar o crédito daquilo que Deus disse ao seu respeito. E ele vai fazer isso de forma sutil. Não vai ser de repente, é aos poucos. Ele vai minando a palavra de Deus em você. E quando você se dá por conta, você não entende como você declinou tanto. Mas há uma palavra ao seu respeito. Há um chamado ao seu respeito. Isso é poderoso. É por isso que esse segredo do salmista faz toda a diferença. Porque olha o que o salmista está nos ensinando. O que eu devo fazer com a palavra? Guardá-la no meu coração. Então qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Eu preciso valorizar a palavra. Por quê? Porque ele não guardou a palavra em qualquer lugar. Ele não guardou a palavra na sala. Ele não guardou a palavra aberta na estante. Ele guardou a palavra no coração, em um local de destaque, em um local reservado. E ele está dizendo: olha, eu valorizo tanto a palavra, eu dou tanto valor à palavra que eu vou guardar no lugar mais especial. Para quê? Para eu não pecar contra ti. Porque o que ele está dizendo? Muitas coisas eu posso perder, mas o que está no meu coração jamais será perdido. Eu posso perder os meus bens, mas eu tenho uma palavra. Eu posso perder a minha saúde, mas eu tenho de Deus uma palavra. Então eu vou guardar a palavra no mais profundo do meu coração, para eu não pecar contra ti, Senhor. E esta palavra vai renovar a minha mente. Ela vai renovar a minha mente, os meus pensamentos. Por isso que Paulo, escrevendo a carta aos Filipenses, diz assim: olha, no que é bom, no que é louvor, no que é agradável, no que é de boa fama, seja isso que ocupe a vossa mente. A palavra de Deus, ela precisa ocupar a nossa mente. Por quê? Porque ela vai renovar. Alguém pode chegar e dizer assim: ó, vai dar errado, vai cair, mas a palavra está lá dizendo: vai dar certo, vai prosperar. Alguém pode até dizer assim: ó, você não é ninguém, você não é nada,
nada, você não presta, mas há uma palavra de Deus na sua vida e ela vai renovar a sua mente, renovar a sua mente, e esta renovação vai promover uma transformação, assim como uma borboleta. Antes de ser borboleta é só uma lagarta, é feia, é desajeitada, ela se enclausula e ela é enclausulada até um dia ser transformada numa borboleta. Assim são aqueles que estão envoltos na palavra, é feio, é desajeitado, é sem jeito, não tem habilidade, mas tem de Deus a palavra, e essa palavra vai o enclausular, e quem está do lado de fora só vê a lagarta, quem está do lado de fora só vê aquele trem esquisito, aquela coisa estranha, mas lá por dentro está havendo uma transformação, e no tempo certo, o ministério vai aflorar, no tempo certo, o ministério vai avançar, no tempo certo, a lagarta não será mais lagarta, vai deixar o casulo e vai voar para a glória de Deus, porque Deus quer nos dar um fim que Ele nos deseja. Oh, aleluia, aleluia. Nós somos igreja, fomos chamados por Deus, nós temos um chamado, e eu quero encerrar aqui. Nós temos um chamado de Deus e uma esperança futura. Então, como eu identifico os que pertencem ao grupo dos que são de Deus? Número 1, são servos, servem a Deus. Número 2, estão separados para o evangelho de Deus. Número 3, estão debaixo de uma palavra e tem de Deus uma promessa. E de todas as promessas que Deus fez para nós, ainda vai se cumprir uma das mais poderosas. Um dia, quem não acreditou vai ver. Um dia, quem não quis se dobrar vai enxergar e vai ter que reconhecer, dobrar os joelhos e com as bocas confessar: Jesus Cristo é Senhor, e verão Ele na glória de Deus o Pai, descendo sobre as nuvens dos céus. Todo olho vai ver, todo joelho vai se dobrar e a palavra será cumprida, porque é promessa de Deus para nós. Eu te convido a estar de pé, por gentileza. Aleluia. Eu te convido a estar de pé. Ministérios que estavam enterrados serão desenterrados hoje. Chamadas que estavam empacadas vai sair do lugar hoje. Aquilo que Deus te confiou e que você estava dizendo, relutando, dizendo assim: eu acho que não é o momento, eu acho que não é a hora. Deus está dizendo para alguém: é o tempo, chegou a hora, eu quero te usar. Por quê? Porque eu conto com a sua disponibilidade, não com a sua sabedoria. Eu não conto com o seu intelecto, eu quero a sua disponibilidade. Eu não conto com os seus recursos, deixa que dos recursos cuido eu quero a sua disponibilidade. Feche teus olhos. O Espírito de Deus quer renovar as nossas vidas. Você não sai daqui hoje igual, porque a palavra renova a sua mente, a palavra renova o seu ministério, o seu propósito. Você que tem de Deus um chamado, ministério, eu te convido a abrir a sua boca e entregar. Faça uma oração de entrega. Diga: Senhor, eu não quero mais lutar contra o propósito, eu não quero mais ir contrário ao chamado, pelo contrário, eu quero andar em direção ao propósito do Senhor, eu quero andar em direção ao chamado do Senhor na minha vida, nem que para isso seja necessário eu abrir mão de alguma coisa, mas eu quero andar em direção ao propósito, porque é melhor o chamado do Senhor, é melhor o propósito do Senhor do que qualquer outra coisa neste mundo. Quem tem o Senhor tem a vida. Quem tem o Senhor tem a vida. Eu não sei como você enxerga o seu ministério, mas eu sei que há um propósito de Deus para a sua vida, e o diabo não vai parar você, as lutas não vai parar você, as dificuldades
dificuldades não vai parar você, nenhuma necessidade vai impedir você de caminhar. Deus tem para você uma palavra, e a palavra é de vitória. Vitória, é de vitória, é de vitória, é de vitória. Só quem crê, ore comigo, ore comigo, ore comigo, ore comigo. Abra a sua boca, ore, 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 ore. Abre a sua boca, ore, ore, por um minuto, ore, ore, ore. Não saia daqui igual, por um minuto, ore, 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 ore. Diga a Deus que você quer viver o chamado. Diga, Senhor, eu quero viver o propósito. Diga, Senhor, eu quero viver o propósito. Oh, aleluia, aleluia, aleluia. Creia, creia, creia no chamado, creia no chamado, creia. Abra a sua boca, abra a sua boca. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, tem muita gente aqui que tem ministério, Senhor, tem chamado, mas parou no tempo, desacreditou, olhou para o chamado e desvalorizou. Mas essa noite renova essa vida, essa noite renova esse ministério, Senhor. Sonhos, ó Deus, que estavam enterrados, ó Pai, renova essa noite, ó Deus. Ministério que estavam empacados, enferrujados, as ferramentas foram guardadas fora de tempo. O Senhor chamou para a obra, para o ministério, ele não se candidatou, ela não se candidatou por medo. Ministérios que estavam parados pelo medo, pela culpa, o Senhor desata hoje, quebra as correntes, quebra os laços, todo o embaraço, todo o empecilho. Ó Deus, essa casa vai ser uma casa de bênção, esse ministério será poderoso, esse chamado vai ser grande, vai romper, vai ganhar a vizinhança, vai fazer a diferença na rua, vai fazer a diferença naquela casa, naquele lugar, Senhor, aonde o Senhor chamou. Meu Deus, em nome de Jesus, renova os crentes essa noite, renova os crentes essa noite, renova essa vida essa noite. Meu Deus, derrama uma unção, Senhor, poderosa, uma unção de autoridade, uma unção de poder. Dessa boca não sai mais palavra de maldição, mas palavra de vitória, de bênção. Desses lábios não sai mais palavras de maldição, não sai mais murmuração. Dessa boca não sai mais palavra de desacreditado, não. Desses lábios só sai louvores, só sai adoração. Desse lábio só sai palavra de bênção, de vitória, de vitória, de vitória, de vitória. Ó Deus, em nome de Jesus, renova, Senhor, os nossos propósitos. Deus, em nome de Jesus, os nossos projetos, os nossos sonhos em Ti, Senhor, aquilo que o Senhor confiou para nós, e a nossa vida nunca mais será a mesma, porque nós vamos caminhar em direção ao Teu propósito, ao Teu chamado, em nome de Jesus. Amém. Diga graças a Deus. Diga graças a Deus. Pode tomar seu assento por um minuto. Já já a gente encerra.